Olá! Nesta apresentação, vamos conhecer algumas novidades do processo de negócio estoque e custos da linha de produtos RM. O processo de negócio estoque e custos tem como objetivo controlar a movimentação de materiais na empresa e sua armazenagem, mantendo um controle físico e financeiro. Destacamos como principais controles do processo de estoque e custos: requisição de materiais, controle de estoque por filial e local de estoque, cálculo do custo médio e PEPC, estoque de terceiros, transferência entre filiais e locais de estoque, análise de ressuprimento, consulta online de saldos e custos, contabilização do estoque, relacionamento com o setor fiscal. Destacamos como novidades do processo de negócio estoque e custos na versão 11.0. Nova interface do movimento, fórmula de consistência, integração contábil, faturamento parcial, conclusão de movimento, sequência de cálculo e produto substituto. A seguir, vamos detalhar cada funcionalidade. Nova interface do movimento. As interfaces do movimento e do item de movimento foram remodeladas, direcionando e agrupando por processo as informações. Foram criados grupos macros de processos, que por sua vez foram divididos em subgrupos para melhor direcionamento das informações. Veja como ficou a nova interface. Procedimentos de configuração. Para a utilização desse recurso, é necessário que a base de dados esteja convertida para o novo modelo do back-office. Fórmula de consistência. Com o objetivo de ampliar os recursos de consistência de movimento, as fórmulas de consistências podem agora buscar informações dos movimentos originais no faturamento. Com isto, é possível criar várias regras específicas para a comparação de informações entre o movimento origem e o movimento destino. Por exemplo, consistir se a diferença entre o preço do item do movimento destino e o preço do item do movimento origem está dentro de um valor de tolerância permitido pela empresa. Pode ser utilizada também para consistir a alteração de algum campo quando do faturamento de um movimento. Exemplo: o movimento origem possui um determinado centro de custo. No faturamento desse movimento, o usuário altera o centro de custo no movimento destino. Essa alteração não é permitida por definição de processo da empresa. Neste caso, utilizamos uma fórmula de consistência para verificar se o centro de custo do movimento origem é igual ao centro de custo do movimento destino. Procedimentos de configuração. Para a utilização desse recurso, é necessário que a base de dados esteja convertida para o novo modelo do back-office. Acesse Cadastros, Fórmulas e cadastre a fórmula com a consistência desejada. Para a consistência do movimento, utilize a função tab-move relac-pad. Para a consistência do item de movimento, utilize a função tab-itm relac-pad. Acesse utilitários, parâmetros, estoque compras e faturamento. Acesse o tipo de movimento e informe a fórmula de consistência. Se a consistência for no movimento, acesse a etapa Movimento, Outros dados e inclua a fórmula no campo Fórmula de consistência. Se a consistência for no item de movimento, acesse a etapa Item Identificação e inclua a fórmula no campo Fórmula de consistência. Salve os parâmetros do tipo de movimento. Procedimentos de uso. Acesse o subprocesso desejado e filtre o tipo de movimento que será faturado ou recebido.
selecione um movimento e clique em faturar ou receber. Altere uma informação no movimento destino, aquela cuja fórmula de consistência está tratando. Verifique que o sistema não salvará o movimento destino se a condição da fórmula de consistência não for verdadeira. Integração contábil. A integração contábil passa a utilizar a nova estrutura contábil. Agora, ficou muito mais fácil identificar o conjunto de partidas de um lançamento contábil gerado por um movimento. Foi criado o conceito de operação, que tem como objetivo identificar todos os lançamentos contábeis gerados por um documento. Para mais detalhes sobre as mudanças contábeis, consulte a documentação do processo de negócio contábil. Faturamento parcial. O faturamento parcial vem para substituir todo o desdobramento de movimentos. Nesta nova funcionalidade, quando o movimento for faturado ou recebido parcialmente, não será gerado um novo movimento com a diferença de quantidade pendente de recebimento ou faturamento. A quantidade pendente será atualizada no campo de quantidade do próprio movimento, que terá o status alterado para parcialmente recebido ou parcialmente faturado. O movimento origem será recalculado com base na nova quantidade e os valores originais serão armazenados em campos específicos. Um item totalmente recebido ou faturado terá a quantidade e os valores zerados. Consequentemente, um movimento totalmente recebido ou faturado terá todos os valores zerados. Os valores originais de um movimento faturado ou recebido parcialmente e totalmente faturado ou recebido podem ser visualizados na interface do item de movimento e na opção de consultas valores originais. No item de movimento foram criados os campos quantidade total, que armazena a quantidade original do item, a última quantidade antes do mesmo ser faturado pela primeira vez, e valor original do item, que armazena o valor bruto original do item, último valor antes do mesmo ser faturado pela primeira vez. Para armazenar um histórico dos faturamentos ou recebimentos de um movimento, foi criado um log de faturamento, que é visualizado em consultas valores originais. Por essa interface, é possível consultar os detalhes de todos os faturamentos do movimento, sendo os totais originais do movimento apresentado na parte superior e o detalhamento dos históricos de faturamento na grid. O movimento faturado ou recebido parcialmente tem um status diferenciado. Foi criado o status G, parcialmente faturado ou recebido. A criação de filtros para a seleção de movimentos deve seguir os seguintes critérios. Para selecionar somente movimentos parcialmente faturados ou parcialmente recebidos, informe status igual a G. Para selecionar movimentos que não foram parcialmente faturados ou parcialmente recebidos, nem faturados ou recebidos totalmente, informe status igual a A. Para selecionar movimentos que ainda estão pendentes de faturamento ou recebimento, movimentos parcialmente recebidos, movimentos faturados e movimentos não recebidos e não faturados, informe status em valores G e A. Para selecionar movimentos totalmente faturados ou recebidos, informe status igual a F.